Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o pastor Fábio Henrique, da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e este é o programa EBD em Síntese. O programa EBD em Síntese, ele é de responsabilidade do Departamento de Ensino Bíblico da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte, por meio da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical. Estamos transmitindo esse programa por todo o sistema de comunicação da Assembleia de Deus em Mossoró, Rádio Libertadora FM 96.3, TV AD e redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Toda semana estudamos a lição da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. Neste último trimestre do ano de 2021, estamos estudando lições bíblicas baseado na vida e no ministério do apóstolo Paulo. E hoje vamos estudar a lição de número 6, que será estudada nas classes de escola dominical no dia 7 de novembro de 2021. A lição 6 tem como título Paulo no poder do Espírito. O texto áureo da nossa lição se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, que diz assim: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito, e falavam línguas e profetizavam. E a verdade prática declara o seguinte: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. A lição de hoje, meu irmão, minha irmã, ela é muito interessante e muito importante, especialmente para nós pentecostais que cremos no batismo no Espírito Santo como o revestimento de poder do alto para a missão, o revestimento de poder de Deus para fazermos a obra de Deus com mais eficiência. E vamos aprender hoje nesta lição que o apóstolo Paulo também recebeu, foi ungido com este poder do alto e pregou e desenvolveu o seu ministério no poder do Espírito Santo. O objetivo geral da nossa lição de hoje é conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. É muito importante entendermos que todo crente tem o Espírito Santo. Quando uma pessoa se converte a Cristo, ela nasce de novo, ela é regenerada, o Espírito Santo passa a habitar dentro desta pessoa recém-convertida. A Bíblia diz que os nossos corpos, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele habita dentro de cada cristão verdadeiro e o Espírito Santo também habita entre nós, na comunidade de fiéis, na igreja. Então, embora todos nós tenhamos o Espírito Santo, nem todos os cristãos são batizados no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder do alto, conforme Jesus falou em Lucas 24, 49, Atos dos Apóstolos 1 e 8, um revestimento de poder do alto para capacitar o crente com poder sobrenatural para ele fazer a obra de Deus com mais eficiência. Então, na lição de hoje, nós vamos, no primeiro tópico, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Missão, pregação, tem tudo a ver com o poder e a unção do Espírito Santo. Vamos identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito e apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Então, nós vamos aprender na lição de hoje que todo o ministério de Paulo, ele começou, ele se desenvolveu e até o final foi exercido no poder e na unção do Espírito Santo. E nós vamos nos conscientizar hoje da importância de ter este poder sobrenatural do Espírito Santo nas nossas vidas, nas nossas igrejas, para que possamos fazer a obra de Deus com mais eficiência. Então, vamos aprender, por exemplo, que Paulo já começa
ministério no poder e na unção do Espírito, inclusive a própria conversão dele foi de uma maneira muito sobrenatural. Paulo viveu o sobrenatural na vida dele desde o início, na sua conversão, e o ministério dele foi um ministério no poder do Espírito Santo. Quando Paulo estava lá em Damasco, Jesus apareceu em visão a Ananias e disse a Ananias que fosse até a casa onde Saulo de Tarso estava e com a missão de orar por ele para que ele voltasse a enxergar e fosse cheio do Espírito Santo. Então diz Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 17 e 18. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Paulo e disse, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Observe aí, irmãos, os dois objetivos da oração de Ananias. Primeiro, para que Saulo voltasse a enxergar e segundo, para que Saulo fosse cheio do Espírito Santo. O versículo 18 diz, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. O primeiro milagre aconteceu cumprindo o primeiro objetivo da oração. E, levantando-se, foi batizado. Então, nós cremos que essa expressão no final do versículo 18, quando diz, levantando-se, foi batizado, se refere ao segundo objetivo da oração de Ananias, que foi para que Saulo fosse cheio do Espírito Santo. Então, ali naquele momento, Saulo de Tarso foi cheio do Espírito Santo, foi batizado no Espírito Santo. Jesus já tinha chamado ele para a missão e ele foi chamado para a obra, foi vocacionado para a obra já no dia que se converteu a Cristo. Aliás, o próprio Paulo disse que desde o ventre da sua mãe, na presciência de Deus, ele já tinha sido chamado, Mas Paulo só tomou conhecimento disso no dia que se converteu a Cristo. Então, Paulo começou logo a pregar lá em Damasco, começou a testemunhar de Cristo e falar no poder e na unção do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele falava ousadamente no nome de Jesus. Paulo pregava que Jesus era o Filho de Deus e era o poder do Espírito Santo que movia Paulo de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão pregar Jesus. Então, Paulo, ele pregava no poder e na unção do Espírito Santo. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 19, Paulo disse assim, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Então, Paulo pregava o Evangelho, Paulo evangelizava, Paulo fazia missões transculturais, Paulo ensinava, enfim, ele desenvolveu todo o seu ministério no poder e na unção do Espírito Santo. O ministério de Paulo foi marcado pelo aparecimento de sinais e maravilhas. Embora Paulo fosse um teólogo erudito, embora Paulo fosse um poliglota, embora ele fosse um estudioso da lei, um homem de muito conhecimento religioso, como também filosófico e cultural, Paulo, ele tinha o poder e a unção do Espírito Santo na sua vida. Escrevendo aos Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, Paulo disse assim aos irmãos de Tessalônica, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. A gente sabe, meus irmãos, que a palavra de Deus é quem convence. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a rocha. A palavra de Deus é a espada do Espírito. O Espírito Santo ele usa a palavra de Deus que é pregada por nós para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porém, o ato de transmissão e de pregação, de proclamação da palavra de Deus, o realizar, o fazer a obra de Deus da nossa parte, precisamos da ajuda do Espírito Santo.
precisamos da unção do Espírito Santo, do poder do alto. Então Paulo, embora tivesse muitos argumentos bíblicos, teológicos, filosóficos, racionais, etc., a Bíblia diz que o nosso evangelho, Paulo disse, o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, não desprezou a palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Então, meus irmãos, sejamos pregadores da palavra e do poder. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo do programa de hoje. Rapidinho, já a gente volta para o segundo bloco da nossa lição. Continue conosco. Amém, estamos de volta com mais um bloco do programa EBD em Síntese, segundo bloco do nosso programa de hoje, programa transmitido pela Rádio Libertadora FM 96.3. Queremos aqui mandar a paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que são professores e professoras da escola dominical, que são superintendentes da escola dominical. Tivemos recentemente na cidade de Governador de Cerrosado e lá encontramos algumas irmãs que acompanham o programa EBD em Síntese semanalmente. Deus abençoe os professores e as professoras da EBD, ali da Assembleia de Deus em Governador de Cerrosado. Meus irmãos, nós estamos hoje estudando a lição de número 6. A lição 6, ela tem como título Paulo no poder do Espírito. Paulo, ele era um pregador da palavra e do poder. Não somente da palavra, mas também do poder. Não somente do poder, mas também da palavra. E serve de exemplo para nós, como igreja, coletivamente, e cada um de nós, como crentes, individualmente, como testemunha de Cristo, precisamos também ser pregadores, proclamadores do Evangelho na palavra e no poder. A história tem demonstrado que as igrejas pentecostais que buscam e recebem o revestimento de poder do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, são crentes e igrejas mais ousados na pregação do Evangelho, mais fervorosos na pregação do Evangelho, mais perseverantes e persistentes e corajosos para levar Cristo a todos os lugares. E temos percebido o quanto as igrejas pentecostais têm crescido, quantos missionários e missionárias cheias e cheios do Espírito Santo têm pregado, levado a palavra de Deus para os mais diferentes cantos desta terra. Então, o apóstolo Paulo, ele era um pregador da palavra e do poder. Ele só poderia pregar a mensagem de Cristo pelo Espírito de Deus. Então, ele tinha muita sabedoria, Paulo tinha muito conhecimento humano, Paulo tinha muitos argumentos para poder pregar, falar, para tentar convencer os seus ouvintes, mas Paulo, ele defendia e praticava isso, de que o mais importante é o Espírito de Deus. O mais importante é a manifestação do poder do Espírito Santo. Porque muitas vezes achamos que quem convence o pecador somos nós. Um bom argumento, uma boa retórica, um lindo sermão, isso vai tocar no coração das pessoas e as pessoas vão se converter. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, você que prega o Evangelho, nós não podemos dispensar a unção e o poder do Espírito Santo na nossa vida, porque é o Espírito Santo quem convence o pecador. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5, Paulo disse assim: a minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé de vocês não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, Paulo, embora pudesse se utilizar dessa bagagem
intelectual e cultural que ele tinha, embora ele pudesse se utilizar bastante dessa sabedoria humana, é claro que ele não anulou a sua sabedoria humana. Ele não dispensou totalmente a sua sabedoria humana, mas ele não colocou essa sabedoria humana no mesmo pé de igualdade da manifestação do poder de Deus. Ele não colocou os seus argumentos persuasivos de sabedoria humana como sendo mais importantes do que a ação do Espírito de Deus na vida das pessoas. Então, por isso que ele diz: a minha palavra e a minha pregação, eu não vim até vocês com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Consistiram de demonstração de poder do Espírito. Para quê? Para que a fé de vocês não se apoiasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, Paulo, sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos, da cidade de Éfeso e em todos os lugares onde ele ia. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que ele deveria sair de Jerusalém. É interessante porque ele foi para Jerusalém logo no início, depois, com pouco tempo que ele se converteu a Cristo, estava lá falando de Jesus, mas Deus falou para ele: saia daí. Atos capítulo 22, versículo 17 a 18 diz assim: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Observe, irmãos, que embora Paulo fosse um homem muito sábio, um intelectual, um teólogo de alto nível, Paulo não dispensava a oração. Então diz: quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, ele estava orando na casa do Senhor e a Bíblia diz: e durante a oração, ele caiu em êxtase e viu o Senhor que me dizia. Ele teve uma visão de Jesus ali no templo. E Jesus falou para ele: depressa, Paulo, corre, Paulo, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Então, observe que Jesus aparecia a Paulo, Jesus falava com Paulo, Paulo orava, Paulo desenvolveu esse lado sobrenatural, devocional e sobrenatural dessa comunhão muito próxima com Deus. Em todas as viagens missionárias de Paulo, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Isso é interessante, irmãos. O Espírito Santo guiava Paulo logo no início, porque Atos capítulo 13 mostra que a igreja de Antioquia enviou Saulo e Barnabé para a obra missionária transcultural, e logo quando eles chegaram ali na ilha de Chipre, Paulo estava pregando o evangelho ali, e diz, Atos dos Apóstolos capítulo 13, versículo 9 a 11, diz assim: então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas, o mágico, e disse: filho do diabo e inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. Então, observe aqui em Atos 13, 9, que Saulo, ele cheio do Espírito Santo, ele olhou firmemente para Elimas e proferiu aquela palavra de juízo sobre Elimas, de tal sorte que Elimas ficou cego, porque estava atrapalhando a pregação de Saulo.
Então veja, irmãos, que Saulo ele era cheio do Espírito Santo, era um pregador que pregava no poder e na unção do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo no ministério de Paulo era uma realidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 6 a 7, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. Observe, irmãos, que o Espírito Santo proibiu, tendo sido impelidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então o Espírito Santo mandou Saulo ir pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então observe que o Espírito Santo guiava o ministério de Paulo. O Espírito Santo guiava Paulo, orientando ele: pregue aqui, não pregue acolá, vá por aqui, não vá por ali. Então é isso, irmãos, que a igreja precisa. Nós como crentes, nós como pregadores pentecostais e como igrejas pentecostais, precisamos desenvolver o nosso ministério, o nosso trabalho na orientação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai conosco, nos dirigindo e nos orientando, assim como fazia com Paulo. Amém, meus irmãos? Chegamos ao final do segundo bloco do nosso programa. Vamos fazer mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Continue conosco. Até já. Paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta com mais um bloco, o terceiro e último bloco do programa EBD em Síntese, estudando hoje a lição de número 6 deste trimestre, lição que tem como título Paulo no poder do Espírito. Temos aprendido na lição de hoje, estamos aprendendo ainda, de que Paulo começou, desenvolveu todo o seu ministério até o final no poder e na unção do Espírito Santo. Paulo agora chega em Éfeso, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 a 6. Diz que, enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, observe aqui que Paulo encontrou esses discípulos de João Batista lá em Éfeso, tinham apenas passado pela experiência do batismo, do arrependimento de João Batista, e Paulo, quando chega lá, vai falar mais detalhadamente para eles a respeito do Evangelho, e assim Paulo se preocupa. Vocês já foram batizados no Espírito Santo quando creram? Eles dizem: a gente nunca ouviu nem falar sobre isso. Mas vocês foram batizados em qual batismo? No batismo de João. Então, diante disso, Paulo batizou eles nas águas, versículo 5, eles foram batizados no nome de Jesus, e no versículo 6, eles foram batizados no Espírito Santo. Então, diz que quando Paulo lhes impôs as mãos, Paulo orou por eles, por aqueles 12 varões de Éfeso. Paulo orou por eles com imposição de mãos, e diz a Bíblia que veio sobre eles o Espírito Santo. Assim como veio também o Espírito Santo no dia de Pentecostes, lá em Samaria, lá em Damasco, com Paulo,
como veio o Espírito Santo ali na casa de Cornélio, também veio o Espírito Santo aqui sobre aqueles discípulos lá em Éfeso, e a Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Então, mostrando aí mais uma vez que a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo são as línguas estranhas, como aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, como também aconteceu na casa de Cornélio, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Então, meus irmãos, nós observamos aqui que Paulo se interessou e se preocupou que aqueles crentes de Éfeso fossem batizados no Espírito Santo. Ele estava preocupado em ensinar o evangelho pleno, o evangelho completo. Jesus Cristo salva, cura, batiza no Espírito Santo e em breve virá buscar a sua igreja. Paulo não queria deixar aqueles irmãos de Éfeso sem receber esse poder e a unção do Espírito Santo, que são importantes para fazer a obra de Deus. E aqui diz no tópico 2.2 da nossa lição, é preciso crer para receber o Espírito Santo. Como eu falei, quando a pessoa se converte a Cristo, ela já tem o Espírito Santo. O Espírito Santo regenera, torna a pessoa nova criatura e a pessoa passa a ser templo, casa e morada do Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo que habita no crente também quer batizar o crente no Espírito Santo. Aliás, que quem batiza no Espírito Santo não é o Espírito Santo. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Então, Jesus, ele quer que o crente seja batizado no Espírito Santo, ou seja, que receba esse revestimento de poder. Agora, só é batizado no Espírito Santo quem já é crente, quem já tem o Espírito. Jesus não batiza incrédulo no Espírito Santo. Lá no dia de Pentecostes, o povo perguntou a Pedro, o que é que a gente faz? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo aqui é o batismo no Espírito Santo. Foi o que aconteceu lá em Atos 2 e 4. E aí Pedro argumenta, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então, para ser batizado no Espírito Santo, tem que crer. E precisa ser ensinado isso nas igrejas. A retórica, o conhecimento teológico, a argumentação racional, tudo isso é importante na pregação do Evangelho, mas não é o mais importante. Nada disso dispensa a ajuda, o poder e a unção do Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos fala de um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 24 a 26. Diz que esse judeu convertido a Cristo, chamado de Apolo, lá natural de Alexandria, no Egito, ele chegou até Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. Diz a Bíblia que ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Observe, Apolo era um homem culto, de muito conhecimento, não somente secular, mas também conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Então, Apolo, ele tinha muita retórica, muita oratória, muita homilética, muito conhecimento das Escrituras, muita exegese, etc, etc. Mas Apolo faltava conhecer mais detalhes a respeito das coisas de Deus, especialmente do poder e da unção do Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que
conforme diz o tópico 3 da nossa lição, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. O próprio apóstolo Paulo, irmãos, ele não foi um dos 12 apóstolos que andou com Jesus aqui na terra. Paulo se converteu a Cristo depois. No entanto, Paulo, ele era uma pessoa que tinha comunhão com Cristo. Jesus, ele revelava muitas coisas e revelou muitas coisas a Paulo. De sorte que Paulo disse assim, em Gálatas capítulo 1, versículos 11 a 12, Paulo disse assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. O evangelho que eu prego não é apenas uma questão de um entendimento intelectual que eu passei a ter agora das Escrituras. Não, eles não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma. Não foi de Gamaliel, que foi o mestre de Paulo, não. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ninguém me ensinou. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação, de maneira sobrenatural. Então, o conhecimento de Paulo a respeito do Espírito Santo era por experiência própria, com o próprio Cristo. Então, Paulo recebia revelações diretas de Cristo, do Espírito Santo. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito. A segunda fonte reveladora do Espírito era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes e a própria experiência de Paulo depois, lá em Atos 9:17, que ele foi batizado no Espírito Santo. Então, ele chegou lá em Éfeso, conforme capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, falando sobre poder pentecostal, falando sobre batismo no Espírito Santo. Alguns acham que Paulo só falava da ação do Espírito Santo, no sentido de regenerar, santificar, produzir o fruto do Espírito. Paulo não falou só sobre isso, sobre essa dimensão auxiliadora, regeneradora e santificadora do Espírito. Paulo também falou da dimensão pentecostal, da dimensão do serviço, do poder e da unção do Espírito Santo, e ele foi usado tremendamente por Deus em milagres e maravilhas. Diz a Bíblia em Atos 19, versículo 11 a 12, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Então, meus irmãos, para concluir o estudo da nossa lição de hoje, que mostra que o apóstolo Paulo foi um pregador, um missionário, um apóstolo da palavra e do poder. Não somente da palavra, mas também do poder. Não somente do poder, mas também da palavra. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua igreja, que Deus abençoe a todos nós, para que também sejamos, como o apóstolo Paulo, pregadores da palavra e do poder. A paz do Senhor, muito obrigado pela sua audiência, ouvintes da Rádio Libertadora, FM 96.3, telespectadores da TV AD, canais 8 e 38 e internautas que nos acompanham nas redes sociais da Assembleia de Deus em Mossoró. Até o próximo programa, se Deus quiser. A paz do Senhor.